Olá, sejam todos bem-vindos. Parada Técnica, nosso encontro de toda semana, segunda, sexta-feira. Eu acho que a gente deve umas desculpinhas aqui, né? Nos propusemos a estar com você no feriado de Brasília e tal, mas tem um certo membro da equipe Show de Bola que atabalhoadamente, falei até bonito, uma palavra difícil de falar assim ao vivo, né? Ele foi empurrar uma chave numa porta que dava acesso a um estúdio de uma certa TV para fazer um certo programa e ele quebrou a chave lá dentro em pleno feriado, não teve chaveiro, não teve ninguém que resolvesse a vida do cabra e aí nós ficamos devendo o nosso programa na última segunda-feira. Hoje, sexta-feira, a gente está aqui para repercutir o fim de semana esportivo. Vamos voltar um pouquinho no tempo, sim, porque estivemos lado a lado com o Capital na sua estreia com a Aparecidense, lado a lado com o Ceilândia, lá em Goianésia, na sua estreia contra a equipe local, o Goianésia. Pelo lado do Ceilândia, ó, tinindo, notícia boa. Pelo lado do Capital, naufragou diante da equipe da Aparecidense. Ambas as equipes jogam amanhã e você vai conferir agora no nosso Parada Técnica toda essa movimentação de Ceilândia, que pega o Goiânia, e o Capital, que vai, já está lá em Rondônia, né? Foi ontem, quinta-feira, para Rondônia, enfrenta a equipe do Gazim Porto Velho. Os caras chamaram a atenção, puxaram a minha orelha. Não é mais Porto Velho, Fábio, é Gazim, porque os caras empurraram o dinheiro lá com gosto e aí inverteram, botaram o nome do patrocinador primeiro. Gazim Porto Velho, tá bom? Ao meu lado, hoje, a presença de Gilmar Rodrigues. Eu não prometi que o empresário do... Como é que é o nome do centroavante do Capital, gente? Do Wallace. O empresário do Wallace pernambucano está aqui. Se é empresário ou não, não sei. Mas que ele diz que já apertou, já buliu e que ele é todo durinho, é. Né? Gilmar Rodrigues, ao lado do nosso querido Homer Borges, que acompanhou toda a movimentação do Ceilândia, lá em Goianésia. Gilmar acompanhou a vida do Capital. Enfim, essa galera vai trazer tudo para você nesta noite de sexta-feira, 25 de abril de 2025, dia especial, dia de aniversário do meu querido irmão Carlos Magnus, está lá em Taguatinga acompanhando o Timaço Show de Bola. Saindo daqui, eu vou correr para lá para ver se eu ainda consigo filar um pedacinho de bolo, né? Carlão, Carlão não, porque se falar Carlão ninguém conhece. Magrão, segura a onda aí, guarda um pedaço desse bolo que eu tô chegando. Eu vou levar 2 aqui, ó. Então separa 3 pedacinhos. O Gilmar pode ser um pedacinho pequeno, que ele falou que a diabetes não permite que ele coma, né, muito bolo. Mas, introduções à parte. Boa noite, Gilmar Rodrigues, com essa camisa de Internacional de Porto Alegre. Você tá bom, Gil? Bom, boa noite, Fábio, boa noite, Homer, boa noite, telespectadores. Boa noite a todos vocês que nos acompanham através da DF10 Brasil. Você está com a carinha de preocupado com esse Capital, viu? Não. Eu acho que tá. Não. Eu acredito que as duas equipes de Brasília, tanto Capital como Ceilândia, vão classificar nesse grupo. Não, que é fácil, não é fácil. Mas não é a derrota no primeiro jogo que vai fazer com que o Capital fique fora da segunda fase, não. Está no mata-mata também, vai estar. Perfeito. Meu amigo Homer Borges, seja bem-vindo a mais um Parada Técnica. Né? A gente não conseguiu um chaveiro segunda-feira, mas hoje, sexta, está tudo moralizado, né, Homer? Boa noite, Fábio. Boa noite, Gilmar. Né? O Gilmar que é advogado aí do Capital nas viagens. Ô, meu amigo. Eita. Boa noite aí aos amigos que nos acompanham aí no nosso programa, né? E muita gente veio no meu WhatsApp, né? Perguntando cadê o programa. Eu tive que falar isso. O que aconteceu, como é que a gente lá do lado de fora, a chave quebrada, quem é que trabalha, a não ser que Show de Bola na segunda-feira. Mas vamos trazer algumas informações aqui dos jogos, né? O Ceilândia, que venceu bem, e o Capital, que estava com muitos desfalques aí. A gente vai bater um papinho hoje aí, né, Fábio? Perfeito, vamos bater um papinho sim, com certeza a galera acompanhando dentro aqui de mais uma edição do nosso Parada Técnica. Aproveitar aqui já no programa, mandar um abraço carinhoso pro nosso querido Bené, tá lá na Samambaia, dizendo o seguinte, ó, mandou uma mensagem para mim essa semana, dizendo que acompanhou o programa de estreia, que tá ligado, que é muito bom ter mais um canal aí para falar e fortalecer um pouco mais o esporte em Brasília. Falar a gente vai falar, fortalecer eu não sei se vamos conseguir isso não, Bené, porque os camaradas olham pra gente e dão uma torcida de nariz, que eu vou te falar, não é fácil não, mas tá tudo certo.
limpo e liberado, moralizado. Vou pedir para colocar na tela aí a tabela, né, da Série D do Campeonato Brasileiro, porque nós tivemos aí, temos o grupo A, grupo A5, né, que tem vou dar os 8, a gente falou na semana passada, mas como ainda terminamos apenas a primeira rodada, de repente o cabo ainda não sabe em quais são as equipes do grupo. Então nós temos aí o Misto, o Ceilândia, Aparecidense, Luverdense, Porto Velho, Goianésia, Capital e Goiânia. Eu estou dando esse grupo agora, vocês vão perceber aí na tela que já é um grupo com a classificação depois da primeira rodada, né? Eu não obedeci aí a ordem alfabética. Nós tivemos aí a vitória do Misto, a vitória do Ceilândia, Aparecidense e Luverdense. Foram os vitoriosos da primeira rodada. Os derrotados, o Porto Velho, Goianésia, Capital e Goiânia. Nós temos pautado para esse final de semana, anote na sua agenda aí, viu, Gilmar, que você vai trabalhar mais do que dentadura frouxa em boca de banguelo. Isso aí é o Romer que me ensinou, viu? Parece que o negócio balança mesmo. A segunda rodada nós temos pautado para amanhã, 16 horas, Aparecidense enfrentando o Misto. Aparecidense que é persona não grata pro Gilmar, viu, gente? Porque é o time que vai tirar o Fluminense da Copa do Brasil. Meu Deus, perder para a Aparecidense, ficar de fora da Copa do Brasil, pode fechar as portas, viu? Nós temos também, com total cobertura amanhã do Timaço Show de Bola, a partir das 16 horas, estaremos falando lá do Estádio Abadião, porque às 16h30 a bola vai rolar para Ceilândia e Goiânia. Temos também lá no Passo das Emas, né? Terra Boa, lá em Lucas do Rio Verde, a Luverdense enfrentando o Goianésia. Fechando essa segunda rodada, anote você também, você que adora o Capital, nós teremos o Gazim Porto Velho enfrentando o Capital lá no estádio Aluizão, Aloysio Grande, e a galera prometendo lotar as dependências do estádio, porque dizem que a equipe é boa. Esse jogo acontece às 17 horas lá em Rondônia. Portanto, tá aí os jogos da segunda rodada, né? Já passamos para vocês quem ganhou na primeira, quem perdeu. Temos os 4 primeiros, Misto, Ceilândia, Aparecidense e Luverdense. Romer, vou começar com você. Você lembra que a gente ficou brincando no primeiro programa, apontando quais seriam as equipes que figurariam na classificação para a segunda fase? De tudo que foi falado aqui entre você, Marlon, eu acho que a gente só pisou no tomate aqui em relação ao Capital, porque nesse quadrado aí, nós falamos de Ceilândia, falamos de Aparecidense e Luverdense. O Misto é que ficou de intruso nessa classificação aí com o fechamento dessa primeira rodada, né, Borges? Exatamente. O Misto que tem também o investimento que eu até disse naquele programa, da questão da soja também, né? E mostrou que pelo menos tem um ataque eficiente, marcou aí 4 gols, né? E são clubes aí, o próprio Gazim Porto Velho também conseguiu marcar aí 3 gols, então o Capital nós erramos, né? Por enquanto, porque também estava com grandes desfalques, né? Vou ir um pouquinho para o lado desse aqui que gosta de defender bastante, né? Vamos contar que foram os desfalques, né, do Capital, para ele pular. Eu até acredito que não deva sair muito... Você para de criticar o Gilmar Rodrigues só porque o Gilmar falou que o Wallace Pernambucano é o melhor centroavante da Série D, Romy. Mas ele fica pegando o pé do cara, rapaz. Ele foi em loco lá, ele deu aquele toquezinho lá e falou, é durinho. Foi ele mesmo que falou. Ele vai dar a versão dele. Então, por enquanto, primeira rodada, a gente está errando no Capital, mas vamos continuar acreditando. O Capital aí, que inclusive, né, trouxe aí jogadores, estão reforçando, né, no sistema defensivo, porque vai pegar uma pedreira nesse jogo fora de casa. Gazim Porto Velho, é verdade. Aí, mas tem aí o Pedro Romano, de repente, pode organizar um pouquinho o setor que não aguentou a Aparecidense jogando nos seus domínios, né? Vamos aguardar. Ô, meu querido Gilmar Rodrigues, vamos voltar aqui um pouco no tempo. Você sofreu sábado passado lá no estádio JK, a lamparina caindo toda hora, o Capital com desfalques, não jogou com aquele ataque que você falou que vai ser o principal ataque da Série D. Como é que você analisa esse pontapé inicial do Capital aí, Gilmar? Sim, eu falei que o ataque do Capital com o Riquelme e o Wallace e o Mateuzinho. Mateuzinho, o Wallace e Riquelme.
deve ser e poderá até ser o melhor ataque da Série D. Eu continuo acreditando nisso. Até porque, olha a falta que fizeram os dois. Viu? O desfalque do Mateuzinho e do Wallace Pernambucano fez uma grande diferença para a equipe do Capital. A diferença foi muito grande, mas em breve voltarão. Portanto, o Capital não jogou tão bem, mas merecia pelo menos empatado ali, que o Capital teve um certo tempo, lá no segundo tempo, que deu um branco, ficou 15 minutos quase sem atacar. Mas você está indo no nome do Wallace? Qual história é essa assim de Wallace? O Wallace nem jogou, Ronaldo. Não, exato, e outra... Não, eu estou esperando para ver onde ele vai chegar. O Wallace, quantos gols que ele marcou aí no Candangão? Do Candangão, deu no chapéu do zagueiro do Gama lá, o gol mais bonito do Candangão. Ele marcou 3 gols no Candangão, vinha jogando... E Série D, 3 gols é suficiente para ele ser Série D vai ser muito mais. Eu acompanho a campanha dele do ano passado, lá no 13 de Campina Grande. Eu estou achando que você realmente... Bom jogador, vai fazer a diferença, não é? O jogador bom a gente tem que elogiar. E com certeza... Bom é porque tem nome. Não, é bom jogador. Toquezinho que você deu. Tem umas coisas assim que a gente dá o toque. O não marcou gol, não. Cabelo embranquece, tudo amolece, ó. É verdade mesmo que ele é todo durinho, Gilmar? Não sei não. Eu não sei não. Eu sei meu amigo Gilmar, vamos fazer um negócio aqui dentro do nosso Parada Técnica. Vou fazer uma pergunta para você. Você assume as coisas que você fala? Se você falar, tu leva adiante, tu assume? Sim ou não? É claro que temos que... Claro, né? Então tá bom. Presta atenção aqui. No jogo de sábado, esta fera aqui, ó, Gilmar Rodrigues, já tinha acabado o jogo, ele foi para os seus comentários. Você acredita que esse rapazinho aqui disse o seguinte, ó, analisando a história do Capital, né, a forma do Capital, do seu presidente tocar o time, abre o olho, Roberto Fernandes. Eu ia falar Roberto Fonseca. Abre o olho, Roberto Fernandes, porque aqui no Capital é o seguinte, tomou uma porrada... Tomou a segunda porrada, tomou a terceira porrada, bonezinho, ó, e volta pro Nordeste. Gilmar Rodrigues adiantou isso, eu até falei, Gilmar, você está demitindo o cara na primeira rodada. Aí o Gilmar falou assim, não estou demitindo na primeira rodada, mas pelo que ele tem pela frente, Gazin, Botafogo e depois o clássico com Ceilândia, estou preocupado. Tu confirma isso, Gilmar? Olha, Fábio, o time que tem, o investimento que tem o Capital, a folha salarial que tem, o projeto que tem, nenhum treinador se dá a ousadia de chegar e vir e perder os 3 primeiros jogos. E eu ainda te digo aqui, o Capital perdeu para a Aparecidense. Depois ele vai ao Rio de Janeiro enfrentar o Botafogo pela Copa do Brasil. E que bom será, viu? O Botafogo jogou quarta-feira com o piruzaço do goleiro lá, quarta-feira à noite. E se o Botafogo perder para o Fluminense no sábado, que é possível, pode ganhar? Pode. Também se perder para o Fluminense... O Botafogo vai chegar para esse jogo muito desgastado. Né? Mas ele vai jogar primeiro o Capital com o Gazinho Porto Velho. Mas eu estou dizendo... Aí você está dizendo que o Capital vai lá no Rio de Janeiro recuperar diante do Botafogo. Não, é uma outra história. Porque eu tô dizendo então que você já demitiu o treinador. Ele vai a Porto Velho. Jogar com o Gazinho Porto Velho. Para você. Tem que ganhar. O Capital, se ele perder a primeira partida, ele vai ter que marcar fora. Meteu 3-1 no Gazinho aqui em Brasília pela Copa do Brasil, hein? Sim, ele pode ganhar lá em Porto Velho, porque o Capital, nas próximas 3 rodadas, pela Série D, nos 9 pontos a disputar, ele tem que ganhar pelo menos 7. Nos jogos contra Gazinho, contra o Ceilândia, na sequência, e contra o misto, até a 4ª rodada, ele tem que fazer pelo menos 7 pontos. Ele vai jogar contra o Botafogo, ele vai vir aqui com todo respeito ao Capital, vai levar um baile do Ceilândia. Eu não sei. O Ceilândia jogou demais lá em Goianésia, e outra está se reforçando também, e já é uma parada indigesta. Então, me desculpe, segundo o que você disse que firma a palavra, então, você já demitiu de forma correta o treinador do Capital, que não vai... Se ele perdeu os 3 jogos, ele perdeu para o Goianésia. Não, para a Aparecidense. Se ele perder para o Gazinho e perder para o Ceilândia, está fora. O investimento que tem o Capital, um treinador não pode perder 3 jogos consecutivos, ele não fica. Não tem como ficar. Não se sustenta. Mas aí já vai ter rodado muito tempo aí, ficar trocando muito tempo não dá. Não, mas não dá. Não o tempo do cara trabalhar. O investimento que tem o Capital. Então vamos mexer o dono. A ousadia de perder 3 jogos, não vai.
Primeiro, eu não acredito que vai perder. Vamos mexer o doce de forma diferente, né, gente? Porque também, senão fica parecendo quem está pegando no pé do Roberto Fernandes. Então, eu vou fazer a defesa de você, viu, Robertão? Betinho, fazer a tua defesa. Né? A galera tá lá em Rondônia já acompanhando Parada Técnica, beleza? Ó, cuidado com o pernilongo aí, que é desse tamanho, viu? É Carapanã, né? Lá é Carapanã? Em Rondônia? É Carapanã ou é pernilongo? Muriçoca. Muriçoca, Muriçoca, soca, tinha aquela música, né? Ô, Robertinho, vou dar uma aliviada pra você, porque, opa aí, lá na defesa, quem é que não jogou? Não jogou o Éder Lima. Não jogou o Éder Lima. Aí o Capital anunciou, no dia seguinte, a contratação do Pedro Romano. Além de o pernambucano que não jogou, o Deizinho que não jogou, tem um monte que ainda não estreou com a camisa do Capital. Então, Rome, nos leva a crer que na sequência da competição, e pode ser brevíssimo isso, o Capital se reforça ainda mais e tem um outro padrão de jogo, porque o que rolou com a Aparecidense foi bem diferente do que o Capital fez ao longo do Candangão. Eu acho que o Roberto Fernandes não vai tomar porrada do Gazinho, porrada do Botafogo e porrada do Ceilândia. Eu também acho que não. Inclusive, o jogador que veio como sensação, que foi o melhor jogador da Série A2 paulista, o Matheus Anjo. Não jogou nada. Não jogou bem. Não jogou nada. E um jogador do nível dele, com certeza, vai aparecer daqui para frente. Por isso que eu falei que... E nós estamos aqui, viu? Não estamos torcendo contra a Capital, nem contra a Ronaldo. Isso Pelo contrário, nós queremos que o Capital ganhe, que o treinador se mantenha. Agora não dá para... Né? É a realidade. E eu não estou aqui também para ficar bajulando ninguém, não. Eu estou dizendo o seguinte, eu não concordo com o que você disse em mandar embora. Por quê? Se esses jogadores que o Fábio disse aí, não puderem estrear por qualquer situação, contusão ou não entrar no bid, onde é que o treinador vai ter culpa de perder 3 jogos seguidos se não conseguir deixar o jogador à disposição? Então, tem que ganhar, mas se perder não podendo usar os jogadores que ele queria ter ali, aí eu não vejo onde o treinador tem culpa, não. Romer, mas no futebol brasileiro, infelizmente, nós sabemos que o treinador vive de resultado. Mas com o jogador, pelo menos, mais ou menos. Então aí. Mas lá no Capital, Romer. Tem próxima reposição. Tu conhece o Wilson Tadei? Conheço o É Estadei. teu parceiro, teu amigo? Amigo, né? Amigo. É nota 10? Pode nota trazer 10. ele aí. Foi no Capital, com 3 jogos, já deram um pé no traseiro dele. Porque já tinha. Não, mas não tinha elenco e tal. Não deu nem tempo dele botar a digital dele no time e foi embora. Nesse ponto, aí o Gilmar tem razão. A política do Capital, ela prevê o seguinte, o teu prazo de validade são 3 jogos. Se 3 jogos tu não encaixar, tu tá no sal, velho. O Cabo chegou aqui, a sorte dele, que ele já pegou um bonde andando, né? E conseguiu bons resultados, porque também, de repente, cairia. Agora, eu vou falar uma outra coisa, porque o Gilmar falou aqui do jogador que veio lá do Primavera, foi vice-campeão da Série A2, para o setor de meio campo. E você acredita que no setor de meio campo da equipe do Capital tem um jogador, me corrija se eu estiver errado, ô Betinho, você está aí em Rondônia ouvindo nós? Vendo nós pelo YouTube, Roberto Fernandes, o jogador, todo mundo percebeu que ele chegou ainda tímido, treinou pouco e tal, não rendeu, né, aquilo que a gente imaginava. Até pela pompa que veio, foi o melhor jogador da Série A2 do Campeonato Paulista. E você no banco de reservas, tinha um jogador que nós vimos, que no Candangão se destacou com o Capital. O nome dele é Robert. Aí eu pergunto pro Gilmar que teve lá, por que não botou o Robert, Gilmar? E o Romarinho, que é quem sempre dividia espaço com o Robert naquele time, que o ano passado, no time do ano passado, com o Paulinho Kobayashi foi titular, o Romarinho, que joga na meia esquerda, ele foi deslocado para a direita. Exato. E muito bem, o Robert poderia jogar. O Romarinho jogou na direita. Não jogou o Robert? E, inclusive, foi um dos bons jogadores, né? Romarinho teve bem. Foi. Por que Nisso, não jogou o treinador, o Robert? agora eu não sei porque o Robert não jogou. Sabe, não? Já que o Matheus Anjo estava chegando, que o Robert jogasse, que o jogador entre aos poucos. Né? Tá, então, já que você não sabe, eu vou... Você sabia da história desse rapaz aqui, ó? Foi o maior treinador que o Farel Angel, que é a equipe amadora do Gama, já teve. Você vê como a equipe é fraca. Tô brincando. Ô, Romer, será que quando o técnico chega no time, olha o Roberto chegando, Marcelo Cabo saiu, né? Aí ele chega, beleza. Já encontra a cozinha arrumada, cheio de jogador para todo lado e tal.
Pode acontecer de repente, pela questão da personalidade, do jeito de ser, o treinador falar mais alto, ser mais truculento, mais enfesado, ou então ser o contrário, ser passivão, e aí não ter um santo não bater com o outro, independentemente se o cara está jogando bem ou não, ele ficar a parte do processo do treinador. Isso pode acontecer, Arnaldo? Acontece lá no amador, acontece no profissional, que o cara, isso acontecia no meu humilde Faroense, o cara chegava aqui, eu joguei no Cruzeiro, eu falei, espera um pouquinho. O cara ficava, aí os resultados aconteciam, aí o Romer acertou de deixar o cara no banco, até o cara vinha na humildade, ô professor, posso jogar? Quando perdia, por que não colocou? Exatamente, e o que está acontecendo com o Roberto Fernandes, que provavelmente ele chegou dessa forma, sendo o jeito dele, né? E algum jogador que estava acostumado a passar a mãozinha, deita no colinho, tá tudo bem, não achou bom, o treinador está chegando, ele precisa de falar, não, aqui eu que vou dizer como é que tem que ser. Aí tá bancando o cara no banco, só que o cara estava jogando bem no candangão, aí não está pegando bem pro Roberto. De repente alguém tem que chegar, não, professor, vamos ajustar aqui, vamos fazer as pazes aqui, vamos em bem do capital. De repente está faltando isso aí. Você avisa lá, viu, Gilmar, pro Roberto, você fala o seguinte, Roberto, coloca o menino lá, o Robert, ele vem do bom trabalho. Outra coisa, Roberto, aqui no capital, a pepeta é forte, né? O Caraminguá é bonito. Você sabia, Gilmar, que tem jogador no capital que ganha mais de R$1.000 por mês? Mais de 10 mil, o capital, mais de 20. Então tem que fazer jus. O Robert ele tem que fazer jus ao salário dele, digno ao trabalhador do seu salário. Então, para ter o salário, tem que trabalhar. Coloca o rapaz para jogar, Roberto Fernandes. Como o Fábio disse, o capital, além de pagar bem, paga em dias. Portanto... E aquele que ele paga bem em dias, ele não jogar, o que acontece com o treinador? Aí e quem paga tem que dar bem. explicação é o treinador, né? Quem tem que dar explicação cair, né? é o treinador. Porque, voltando, muita falta fizeram os atacantes titulares que não jogaram. Agora, o meio do campo do capital não produziu bem. Até o ponto forte, que é o volante, o Guedes, né, o Felipe Guedes, que é um jogador sempre elogiado pela gente, desde o ano passado. Como um todo, jogador muito bem ali na cabeça da área, joga bem tanto quanto o do Brasiliense, que está lá para Santa Cruz, que era o Galhardo, o mesmo estilo do Moisés, que esse ano foi muito bem no Gama. O Felipe Guedes sempre fez muito bem aquela saída de bola, marcação. Um jogo atípico, né, Gilmar? E foi um jogo onde não rendeu. O Felipe Guedes foi mal demais. Toda hora os jogadores da Aparecidense chegavam dentro da entrada da área ali, chutando em gol, sem marcação. Não fez nada daqui que eu achei que ia fazer. Pois é, o Felipe Guedes foi muito mal. Aperta a marcação, Série D, você viu como o Ceilândia, só passando rapidinho ali, como o Ceilândia marcou no seu jogo de estreia. O primeiro tempo, eu até falei, rapaz, o Ceilândia está num preparo físico, marcou o tempo todo, o Goianésia pegava a bola, tinha um lá pegando, ia rápido, contra-ataque. E eu ouvindo a transmissão do jogo do Capital, a Presidência estava jogando à vontade, tranquilo, parece que estava jogando em casa. Exato. O resultado foi esse desastre. A gente vai chegar lá, mas a diferença aí, como é que é uma coisa chamada transição. A transição do Ceilândia é muito rápida, puxada pelo Kennedy. E o Capital, apesar de ter o jogador com essa característica, ele não atuou assim. Hein, Fábio? E além do Felipe Guedes, o próprio Rodriguinho, que também auxilia na marcação e faz a transição bem. O Rodriguinho já parou de jogar, Gilmar. Já parou de jogar, tá com a farmácia lá no Gama. Não, é o outro Rodriguinho. É outro, camisa 88, lá do Capital, é um bom jogador que também não foi bem no sábado. Portanto, o trio de meio de campo do Capital, Felipe Guedes, Rodriguinho e o Matheus Anjos, nenhum dos três foram bem no sábado. Tô subindo minhas calças aqui, rapaz. Nenhum dos três foram bem no sábado. O centroavante, o Mateusão, ficou isolado. Ficou isolado, a bola não chegava até Mas é muito complicado você não ganhar dentro de casa, a pressão começa a aumentar, vai jogar amanhã fora com o Gazinho, e aí se não conseguir um resultado que não seja aí, pelo menos um empate, né? Não pode ir com a derrota de lá, que senão a pressão vai ser muito grande. Aí sim eu concordo, independente da competência, a gente sabe dos trabalhos que o Roberto Fernandes já realizou aí no Brasil afora. Ceilândia, Brasiliense. Mas
aí a pressão aumenta, de repente, se quiser pensar em classificação, tem que agir de alguma forma. O que representa aqui, que a gente precisa correr com o horário também, né? Porque eu não sei se vocês estão com fome, eu tô. Chega esse horário à noite aqui, ó, e a patroa já começa a mandar mensagem ali, ó. A pizza já tá no forno. Calma, Fernanda. Oxi, vamos comer meia-noite, rapaz. Ô, Gilmar, o que representa para o Capital chegada de Pedro Romano, né? E nesse time aí, ele chega para pegar a camisa e fala assim, o resto fica para vocês, porque eu sou o titular, o resto, né, que me acompanhe. O que representa Pedro Romano nessa zaga aí? É um excelente jogador. Agora, o Capital tem lá o Éder Lima também, que na função que joga pelo lado esquerdo, por onde joga o Pedro Romano, que também é muito bom, o Richardson muito bem, mas tem que ter pelo menos 3 jogadores do mesmo nível. O Lucas Oliveira também tem que ter peça de reposição, jogador do mesmo nível. Não adianta você ter um jogador aqui no nível e a peça de reposição está bem abaixo. Portanto, está indo para compor a equipe, se vai ser titular ou não, está no nível de ser titular, mas também o Éder e o Richardson, os dois também podem jogar. O Pedro Romano é uma boa aquisição. Agora, Fábio, tem uma coisa para mim que favorece ao Capital. Tem coisas que favorecem ao Capital nesse jogo de sábado. Primeiro, a derrota é um ensinamento. A apreensão é grande e o Capital vai para Porto Velho. Os jogadores se sentem na obrigação, no dever de ganhar e trazer uma vitória que será muito importante. Já pelo outro lado, a equipe do Gazinho Porto Velho foi derrotado pelo misto numa partida onde teve ganhando, Romero. Tomou virada e ele, já que perdeu na primeira rodada também, pelo fato de jogar em casa, vai ter a obrigação, vai ter o dever de sair para o jogo com a obrigação de ganhar. E nós sabemos que a equipe, o elenco do Capital é melhor, o time é melhor do que o Porto Velho. Portanto, eu acredito bastante numa vitória do Capital no sábado, diante do Gazinho Porto Velho. Por que é melhor, sim, né? Por que é melhor? Melhor a qualidade técnica do jogador. Mas você conhece o time lá de Porto Velho? Quando o Gilmar fala assim, agora aqui na Copa do Brasil. Quando o Gilmar fala assim, portanto, eu fico todo feliz que aí eu já vou poder acionar o bloco comercial. Portanto, é que ele está voltando em tudo aquilo que ele já falou. Pelo amor de Deus, vai gostar do Capital. Assim, me dá um placar desse jogo amanhã, que a gente tem o Ceilândia ainda para falar, entendeu? Eu tenho. Que é isso? É 1-1, e olha lá, 0x0, 1-1. 0x0, 1-1. 1-1 para quem, Romer? 0x0 eu sei. 1-1 para quem? 1-1 para a equipe do Porto Velho, ou seja, o Capital vai empatar no finalzinho. Ô, Pernambucano Júnior, placar para amanhã. 3-1, Capital. O Marlon, 3-1. O Marlon sentou aqui semana que vem, semana passada, nesse mesmo lugar aqui, mas cravou. Capital 3-1 na Aparecidense. Primeiro ele ficou assim, titubeando entre 3-0, 3-1, 3-0, 3-1, mas aí ele terminou mandando um 3-1. Aí, 3-1 de novo. Eu estou preocupado com o Capital. Agora, para fechar o assunto do Capital aqui, deixa eu só mandar um recadinho aqui. Presidente Godofredo Cruz, não, Godofredo Cruz é o estado americano, lá no Rio de Janeiro. É o presidente Godofredo. Presidente, vou começar com as palminhas. Parabéns por tudo que o senhor tem feito no futebol do Distrito Federal. Parabéns pela sua equipe, pelo Capital. Parabéns pela estrutura que o Capital tem. Parabéns pelo centro de treinamento. Parabéns pela reforma que foi feita no estádio JK. Vou voltar para lá, tá? Parabéns, entre aspas. Parabéns pelo trabalho com as crianças, né? O futuro do nosso país. Mas em tom de pergunta, eu queria saber, presidente, mesmo o estádio JK sendo colocado novamente, né? Ele está novamente no colo da Secretaria de Esportes, não está mais na tutela do Capital, mas o senhor utiliza o estádio para mandar os seus jogos agora na Série D. Queria até jogar a Copa do Brasil lá, não foi possível. Mas será que realmente não existe a mínima condição para que o senhor, que tem um poderio econômico e condição de, por exemplo, no mínimo colocar uma tenda para que a imprensa trabalhe? Será que realmente não existe essa condição, presidente? Porque a condição de trabalho da imprensa, ela é muito ruim. Muito ruim. Graças a Deus não choveu no último sábado. Se chovesse, presidente,
Eu não gosto muito de ir ao estádio JK, porque a última vez que eu fui, agora a penúltima vez, né, que eu fui sábado passado, mas na penúltima vez eu perdi um notebook e uma mesa, porque não deu tempo de retirá-los debaixo da chuva, né? Então eu acho que o capital, como pensa grande, poderia pensar grande de uma forma mais ampla. Ampliar as tendas, literalmente as tendas, para que a equipe se tornasse ainda maior. Eu vejo modelos sendo copiados em Brasília que me entristece muito. A nossa própria imprensa copia modelos, né? Forma de atuação, a ABCD faz uma coisa daqui, aí você vai reclamar, fala, não, mas lá em São Paulo é assim. Eu não estou nem aí com São Paulo, eu não estou nem aí com o Rio de Janeiro. Será que o Flamengo precisa tanto da imprensa como, por exemplo, o Capital precisaria, porque ainda é uma equipe embrionária? O Capital ainda é embrionário, presidente. Então, se a gente trabalhasse juntos, no esforço concentrado, com o respeito devido, ficaria bem melhor. Mas eu vejo hoje, por exemplo, eu fui chegar lá, o Gilmar estava se preparando para fazer uma entrevista, aí eu já ouvi a pessoa gritando, não pode não, não pode não, só lá na sala de imprensa. Sabe-se lá quando essa coletiva ia acontecer, porque os jogadores ainda estavam lá no vestiário, trocando de roupa e tal, tomando banho, para depois escalar quem ia subir, que é no andar de cima, a sala da imprensa. E eu fico pensando, se a gente pode dificultar, por que a gente vai facilitar, né? É o que a gente vive aqui. Não estou fazendo ao contrário, não, é o que a gente vive. Se eu posso dificultar o trabalho da imprensa, por que eu vou facilitar? Porque você pode entrevistar o cara na porta do vestiário ali, sem problema nenhum. Eles copiam modelos tão grandes, né? Não fala no black drop, só pode no black drop, só pode isso, só pode aquilo. Aí surge uma pessoa mais equilibrada, lúcida, como o Adamo Araújo, que eu sou fã, é um irmão querido que eu tenho, e faz assim, ó, não, vem cá, eu vou lá, você quer falar com quem? Ele foi lá, trouxe o jogador, está aqui, pode entrevistar, Gilmar. Porque o Adamo entende a importância da imprensa. O Adamo militou na imprensa esportiva do Distrito Federal, né? Hoje é assessor de imprensa também, né? Ainda está na militância, e ele foi lá, isso sim é assessor de imprensa. Ele viu a situação e se quebrou protocolo ou não, é outra coisa. Então, eu vejo que os clubes, eles dificultam muito o trabalho, porque eles querem, entre aspas, pensar grande onde não deveria. Criar esses modelos, né? Não, só fala na coletiva. Treinador que não fala antes, não fala durante, não fala depois. E aqui eu não estou mandando recado para o Adelso, porque ele falou com a gente. O Adelso de Almeida falou com a gente antes, no intervalo, falou depois, tranquilo. É a forma com que se chega. Porque o Adelso entende a importância da imprensa. Ele entende. Então, presidente Godofredo, aqui é um desabafo de quem vê que o capital está crescendo, 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 parabéns por isso, mas outras coisas tão miúdas e não tão, e também importantes, passam e o senhor não vê, a gente fica na sacada lá, que se chover, acabou. Outra coisa, presidente, eu acho melhor trocar aquele poste daquela luminária lá do estádio. Porque aquele trem lá não existe, não. Aquilo lá queima a cara do jogador, entendeu? É muito baixo. Eu, por exemplo, lá narrando, você olha para o campo, quando você vai olhar para o papel, você não consegue ler, porque está aquele refletor igual aqui, ó. Um monte de refletor em cima da gente, ó. Quando eu olho para cá, eu não sei nem onde eu estou direito. Aí tem que botar, agora sim, estou enxergando. Então, eu queria deixar o final desse bloco para dar esse recado ao presidente, que eu sei que ele é sensível, é uma pessoa educada, o presidente do capital, para que ele reveja, né, que tipo de estrutura que ele dá para aqueles que não recebem dinheiro, né, não são assalariados, não ganham nada com capital. Lá vão apenas para divulgar o futebol, divulgar o esporte na capital do Brasil. Eu sou um deles. E aqui não estou falando como um reclamante, não. É porque eu tenho uma experiência, uma vivência de muito tempo nisso aí, né? E a gente não faz por conta de dinheiro, não. A gente tem que ter uma outra atividade, né? E fazer o esporte no sentido de ser um cooperador. E o que o cooperador muitas vezes ele imagina, espera, que tem um mínimo de respeito. A gente só quer respeito quando estiver no estádio. Eu não quero camisa, eu não quero dinheiro, eu não quero patrocínio,
Nós temos patrocínio e tal, né? Faz parte do jogo, mas não é por isso e não é sobre isso. Então, presidente Godofredo, muito obrigado por me ouvir, não é? Porque com certeza alguém vai falar para ele que tinha um camarada lá metendo o cacete, porque a comunicação é assim, você fala A, o cara vai lá e fala B. Mas como eu já estou acostumado, você quer ver? Há um tempo atrás, para a gente ir para o bloco, num jogo Ceilândia e Gama, eu aqui falei assim, ó, no campo estava o Formiga jogando. Aí um jogador se contundiu, aí o técnico, Adelson, meteu cocada. Aí eu, brincalhão, como sempre, não vou perder o meu jeito de ser, falei assim, vai entrar o cocada no Ceilândia? Não dá não, Homer, brinquei com o Homer, não dá não. Formiga em campo, vai entrar o cocada, aí a formiga vai querer comer o cocada. Não, a formiga não gosta de doce? Rapaz, foram falar para o presidente Ari que eu estava dizendo na transmissão que o Ceilândia não estava jogando nada por conta de foco dentário. Sobrou para o Homer. Situação já resolvida, mas sobrou para o Homer. Por conta dessas bandaleiras, desse X9 que tem aí, que inclusive militam na própria imprensa, nessa nossa imprensa que é muito novinha, os caras andam só com jaqueta do Real Madrid, do Chelsea, falam em NBL, sei lá o que é, futebol americano e tal, mas não consegue, se eu falar aqui, ó, Ronaldo, Ricardo Coração de Leão, Bilzão, Zinho Visoto, Dorival da Silva, Marcelo Freitas, Marquinhos Bahia, Joãozinho Artilheiro, capital. O cara não sabe nem o que eu estou falando. Eu estou falando do time do Froilán Pinto, o Taguatinga, Águia Solitária, que foi campeão de Brasília por vários momentos. Então, quando a gente fala, é por conhecimento. Vi 3 desses jogadores hoje. 3 desses jogadores? Agora há pouco. Né? Hoje eu vi esses jogadores pela parte da manhã, agora há pouco não, pela parte da manhã. Tava Zinha, Bilzão, a dupla de zagueiro e o outro zagueiro, Paulão, os 3 ali, que o Paulão também era daquele time. Quando não jogava Paulão, jogava Bilzão, né? Maravilha. E que não leve, para encerrar então o assunto aqui, que não leve isso para o pessoal, basta ver toda a estrutura, porque aqui, ó, vocês estão assistindo aqui o programa, mas atrás disso aqui, ó, tem câmeras, tem tudo, situações, que no campo é a maior dificuldade. E lá no JK, já fiz entrevista quando iniciou essa ideia, mas aquilo que quando dá certo a gente bate palma, o que não der a gente tenta corrigir. Então aqui não funciona, você disse bem, até que o cara vai lá tomar banho, lava isso, lava aquilo e sobe, meu amigo. Já está bem tarde, o cara nem quer ir mais, que o ônibus está indo embora. Então vamos trabalhar junto, né, para divulgar. É simples, leva lá para baixo, nós vamos com as câmeras fazer a entrevista como foi, daqui a pouco a gente vai falar, no último sábado, no último domingo, digo, né? No jogo do Ceilândia, fizemos lá várias entrevistas rapidinho, divulgando o Ceilândia. É importante para nós, mas é importante para o clube, para poder divulgar o seu jogador, presidente, que é importante para fazer uma boa venda, né? Divulgar o próprio capital. Não vai nessa conversinha daqueles que dizem que estão levando o futebol de Brasília e está ali só para fazer fofoca, como se a gente estivesse querendo denegrir a imagem do capital. Não, a gente quer melhorar para a gente também, em consequência, vai melhorar para o capital. Beleza? E eu sei que o senhor tem uma visão para frente, tenho certeza que o senhor vai tentar, aí junto com o Adamo, dar uma melhorada para todo mundo fazer um trabalho bom para a gente e também para o capital. Beleza? Perfeito. Obrigado, Adamo Araújo, por todo o apoio, de verdade. Aí sim, assessoria de imprensa alto nível do nosso Adamo Araújo lá com a equipe do Capital. Tá? E sucesso para o Capital amanhã diante do Gazin. Nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta falando do nosso outro representante do futebol de Brasília na Série D. Opa, show de bola! Ceilândia, que faturou a equipe do Goianésia e amanhã enfrenta o Goiânia com total cobertura aqui na nossa plataforma no YouTube, DF10 Brasil, você confere. Já já a gente fala muito mais sobre Ceilândia e Goiânia. Segura aí! Fornecendo de combustíveis a novas soluções energéticas. Inovando sempre e cada vez mais comprometidos com o amanhã. A Vibra está sempre a postos para mover o Brasil com a sua melhor energia. E é assim que vamos cada vez mais longe. Se tem energia, Vibra. A vida no campo é feita de ciclos. O amanhecer, o anoitecer, o semear e o colher. Para cada cooperado, toda safra é um novo desafio.
E com o braço forte, você atende o chamado do trabalho com incansável determinação. Do grande ao pequeno, da lavoura à preservação dessa terra que tanto nos entrega, você tem a essência da vida em suas mãos. Na simplicidade do dia a dia, na grandiosidade da nossa história, você honra tradições passadas de pai para filho para cultivar o fruto do amanhã. E faz com coragem, sabedoria e com a certeza que no ciclo do campo, cada etapa semeia um fruto de prosperidade. Nessa jornada, aprendemos que a verdadeira força vem da união. Seja no cuidado com a terra, nas soluções para a produtividade sustentável, na inovação, nos relacionamentos, em cada uma de nossas atividades e operações. Nós estamos ao seu lado. Nós estamos com você. E nos talhões, porteira fora, cada momento é uma oportunidade, não só de cultivar a terra que alimenta o nosso planeta, mas também de fortalecer os laços que nos unem e nos tornam gigantes. Integrada, valor para o cooperado, propósito para o mundo, completa com você. Estamos de volta com a nossa edição do Parada Técnica, encontro marcado segunda e sexta-feira, tá? Às 8 da noite. Se não der para você, pode arrumar às 20 horas, que ó, tranquilo. A gente sempre fala com oferecimento, mandando um abraço para toda a galera lá da Clínica Odontológica Marília. Valorize o sorrisão, hein? 3384-7722. Conosco também Luz do Sol, energia solar, barateando o valor das suas contas de energia elétrica em até 95%. Se o cabo pagava 1.000, ele passa a pagar 50. Opa aí, sobra 950. Pode mandar para cá, manda um pix pra gente aí dessa diferença que fica tranquilo, tá bom? Luz do Sol, energia solar no 99967-1825. Stand-up Comunicação também, mais um parceiro, conduz os trabalhos da equipe Show de Bola aqui pela nossa DF10 Brasil, no 999859099. Futebolinterior.com.br. Eu falo aqui, é o maior portal da informação do futebol pelos 4 cantos do Brasil. Até brinco, até informação do meu friburguense, da minha terra querida, a gente encontra por lá. Então é bom demais, é futebolinterior.com.br. Fecha nessa tropa aqui, ó, que é o seguinte, ali ó, tava com o dedo na boca o Gilmar. Gilmar Rodrigues, estivemos em Goianésia e o Ceilândia torou Goianésia. Registra o que você viu desse jogo de forma resumida, Gilmar. Eu vi um bom jogo, onde nos primeiros minutos o Goianésia começou para cima do Ceilândia, numa correria danada. Para terem uma ideia, em 5 minutos o Goianésia chegou 4 vezes ao ataque. Daí a pouco o Ceilândia respondeu, aos 11 minutos fez o primeiro gol, um gol contra do zagueiro do Goianésia. E o time do Goianésia, um time jovem, um time bem preparado fisicamente, bem treinado, um time numa correria danada. Deu trabalho para o Ceilândia, mas o Ceilândia, através da experiência e da melhor qualidade técnica, dominou bem o primeiro tempo, fez o segundo gol. Eu achava até que para o segundo tempo, quando voltasse, o Ceilândia poderia até ampliar, sair ali com 3-4-0, mas o treinador da equipe do Goianésia fez 3 mudanças no intervalo, para o início do segundo tempo, 3 mudanças que mudaram completamente o time do Goianésia. Coloca lá 3 jogadores. Bruninho, Sandrinho e outros. Bruninho, Sandrinho e Wesley fizeram a diferença, principalmente o tal do Wesley, o camisa 21, jogou demais, tanto pelo meio como pela esquerda, deu um trabalho danado pelo lado direito da defesa lá da equipe do Ceilândia, onde o jogador Regino auxiliava muito na marcação com bota. Regino cansou, teve que sair, e o lateral direito, Diego Boto, que no primeiro tempo foi algumas vezes o ataque, apoia bastante. No segundo tempo um gol não passou lá, né? nem Na velocidade, né? Foi lá e desarmou o cara dentro da área. No segundo tempo não passou nem da linha intermediária, porque o time do Goianésia chegava com muito perigo por aquele lado. Ele avançou, posso até concordar. Ele avançou muito no segundo tempo, mas o Ceilândia também correu bastante no primeiro, e o sol estava terrível. Sim, né? a temperatura... Aí ele colocou uma garotada que o Ceilândia vai indo a perna, não aguenta. E aí, obrigatoriamente, em função de que ele mandou todo mundo à frente, o Ceilândia teve que voltar um pouquinho mais, e aí cansou um pouquinho, né? Mas, para mim, o Ceilândia teve bem. De repente,
Aí, daqui a pouco a gente vai falar, aí contratou o Tarta, né? De repente faltou um pouquinho de peça na mão do Adelson aí para ele trocar também essas peças que cansaram. O Regino correu muito. Alguns jogadores estão contundidos. Contundidos, né? Então, assim, o Ceilândia foi muito bem, né? E um grande resultado, né? Um grande resultado. Venceu, vem mais tranquilo, né? O Ceilândia foi tão bem que eu acabei de falar, que nos nossos comentários de intervalo a gente achava que o Ceilândia ia sair goleando ali, ia ampliar, ia fazer 3 ou 4 gols. Mas o jogo mudou bastante no segundo tempo. E como o Romer falou, era uma temperatura de 32, 33 graus, com o jogo às 3h30 da tarde. É muito quente, muito úmido, muito calor. Portanto, qualquer time cansa. O time do Ceilândia cansou. Tá? E no início do segundo tempo, o Goianese manteve a correria porque ele colocou 3 jogadores jovens, de bom nível técnico, do meio para frente ali, que mantiveram a correria. Mas que o Ceilândia fez uma boa partida, também fez. Foi 2-1, o Goianese fez um gol, perdeu um pênalti, poderia até ter empatado, poderia. Mas o Ceilândia teve chance de ampliar o jogo no primeiro tempo, portanto foi uma vitória justa. O Ceilândia foi muito bem, uma vitória fora de casa, contra um time que, pelo fato de ter sido rebaixado no Campeonato Goiano, não vai ser uma galinha morta aí nessa Série D não, viu? Se preparem que o Goianésia vai dar trabalho para muita gente nesse grupo. Tá certo. Esse é o nosso Gilmar Rodrigues, trazendo as suas impressões junto com o Homer sobre o nosso Gato Ceilândia que estreou, e o mais importante é isso. Jogar bem ou não jogar bem e tal, importante foram os 3 pontos conquistados fora de casa, mas o Ceilândia realmente imprimiu um ritmo forte, como o Homer falou, uma marcação avançada, colando, típico do Adelson, né? Marcação forte, não deixar os caras jogar não. E aí no contragolpe o Ceilândia conseguiu, sobretudo pelo lado esquerdo ali, algumas boas opções e fez o resultado de 2-1 Ceilândia, que amanhã enfrenta a equipe do Goiânia. Ô Homer, eu vou até pedir para nossa produção, tem como botar na tela aí? Tem como? Bota na tela aí. Ô Homer, você conhece esse camarada aí, Homer? Sim, claro. É T-A-R-T-A, Tarta. Você conhece, hein, Romulo? Eu queria que você falasse desse cabo que tá na tela aí, ó. Bração cruzadão. É a mais nova contratação do Ceilândia, Romulo. É o sonho, né? Já estava sendo negociado aí nos bastidores, né? O Ari até dizia que deve ter uma surpresa, e aconteceu de domingo para cá essa surpresa, essa contratação. O Brasiliense liberou esse jogador para atuar na Série D. Então, se ele tiver, e o Adelson conhece o Tarta, né? A forma dele jogar, vai somar muito para esse meio campo aí do Ceilândia. Mostra que o Ceilândia sabe da dificuldade. O próprio Adelson conversava com a gente lá, ele falava de todas as outras equipes aí vão dar trabalho. Eu ainda perguntei ele sobre a questão do Goiânia, se seria aquele que todo mundo ia bater. Ele disse que não, tem que respeitar, não é porque o Goiânia perdeu na estreia que vai ser jogo fácil, não, mas chegou aí o Tarta para somar, porque o Adelson e toda a comissão ali sabe onde precisa de compor o elenco ali para poder brigar de uma forma mesmo, de não só participar, brigar realmente pelo acesso. Então, é um jogador que vai somar muito nesse time do Ceilândia aí, Fábio. Ô Gilmar, você como técnico do Ceilândia, chega um Tarta, onde é que você empurra esse jogador no campo? Eu iria colocar no lugar do Lucas Silva, porque nós vimos um bom meio-campo do Ceilândia no último jogo. O Regino, jogador conhecido no futebol do Distrito Federal, acostumado a fazer boas campanhas aí no Paranoá, jogou no Real, um bom jogador, e quando ele não tinha tido a oportunidade ainda no clube de ponta do DF, como Gama, Ceilândia, Taguatinga, e ele veio para o Ceilândia e espera, viu, Fábio, vai ser um jogador que já mostrou na primeira partida que vai ser de fundamental importância para a equipe do Ceilândia. É um volante que marca bem, tem uma boa saída de bola, um bom passe, portanto o Regino vai ser titular ali como o camisa 5, e o Tarta vai ser o segundo volante, jogando como ele gosta, saindo, tá? Apoiando o ataque, chutando em gol. Quem saía, na sua visão, para ele entrar aí? O Lucas Silva. O grandão lá? O que jogou como segundo volante. Volantão lá. Aí mantendo o Júnior Timbó. Por quê? Você tem alguma coisa contra, homem? Você faz umas perguntas, você agora, por que tá perguntando? Não gostou da opinião dele, Eu acho que o Lucas Silva foi muito bem no jogo. Foi bem Vai no tirar jogo, o Regino, por acaso? O Regino cansou. Para mim, aguentar é jogador de um tempo só. Não, mas são jogadores de funções diferentes.
Para o Adelso de Almeida ter o Você Tarta... vai colocar o Tarto lá defendendo? Não, o Tarta ele vai jogar como segundo volante, como ele joga. O Regino ele tem que ser o primeiro homem da marcação. É o primeiro volante, o Regino, tem que manter no time. Para o Tarta encaixar naquele time, teria que sair Pedro Timbó? Não. Mas eu vi o Regino chegando muito na frente também. Não, mas ele é o primeiro volante ali. Ele apoiou em certos momentos, mas ele é o primeiro volante. Na prática está entre esses dois mesmo. Ou é Regino ou é Lucas Silva. Para mim, você sai é o Lucas Silva. E ele é Regino. Aí, tá, aqui tudo é no meio. Para mim, sai o Lucas Silva, o Tarta é o segundo volante e o Júnior Timbó, quando precisa, no futebol hoje todo mundo marca. Que ele vai marcar, vai marcar mais, vai ficar com mais liberdade de criação e de chegar ao ataque. Mais liberdade, ele bateu tudo quanto ele escanteio, todo... É o homem da bola parada. E bom jogador, inclusive. Com a bola em movimento também. É Timbó ou Timbó? Júnior Timbó, lá no Rio Grande do Norte é Timbó. Bom jogador, ele veio de onde esse jogador? Bom jogador. Veio do futebol goiano. Jogadores que trazidos através do grande Everton Goiano, que está no Ceilândia e que conhece muito bem o futebol do interior do Goiás. Não é um jogador assim, a gente fala bateu tudo porque treina isso, mas não é fominha, né? Não. Ele distribuiu bola para os caras colocar na rede. Então, muito bom jogador o Júnior Timbó. Uma excelente contratação. Espero que o Tarta também chegue, independente de quem for sair aí, né? O elenco do Ceilândia está ficando um elenco forte aí para a competição, que, como o próprio Adelso disse, o Ari, uma competição muito difícil aí. Tem um recado especial para você. Amanhã, sabadão, 16 horas. Pode botar ali, ó, YouTube DF10 Brasil. Estaremos direto do estádio Abadião. Coloca na tela aí o nosso card, isso. Agora fica mais bonito. Fica a minha cara feia aqui, eu, hein? Então, amanhã, tá aí na sua tela, ó. Ceilândia e Goiânia se enfrentam. Segunda rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Abertura dos trabalhos às 16. Às 16h30, a bola rola. Horário especial, viu? O Ari resolveu botar o jogo um pouquinho para mais tarde, para não ficar aquele sol na muleira do caboclo. E tem um negócio aí, viu, Gilmar? Você lembra ele falando lá que o cara comprou o ingresso, ganha a camisa do Ceilândia amanhã, viu? Então você pode assistir o jogo, ganhar a camisa do Ceilândia e vai ser muito legal. Tem também um gorozinho também, além da camisa. Depois ele voltou e falou, além da camisa, os 500, me parece, os 500 primeiros ingressos aí, acompanhado daquela aguinha que o passarinho não bebe. Eu não sei. Agora, se não for isso aí, eu que vou ter que bancar, não. Ele falou pra gente, hein? Né? Eu não sei, não. Diga lá, Gilmar. E alguns no futebol, de Brasília que acompanham o futebol de Brasília dizem que Adelso tem fama de treinador retranqueiro. Pois na abertura do campeonato, o que nós vimos lá na cidade de Goianésia foi um time do Ceilândia jogando no esquema de futebol que pouco a gente vê no futebol brasileiro hoje, que é o 4-3-3. Tinha 3 jogadores de meio campo, como eu falei aqui, o Regino, o Lucas Silva e o Júnior Timbó, e na frente eu queria um treinador, então, retranqueiro desse jeito. Você chama ele de retranqueiro? Vi ele foi lá pelo Gama. Ele sabe fazer um esquema, meu, que para furar esse esquema ali é muito complicado. Então, e quando precisa de fazer gol, ele sabe posicionar essa equipe. O que eu tô dizendo, no Ceilândia ele tem um escape muito rápido com esse Kennedy, né? E outra, eu lembro muito a forma. Meu tio, um abraço para ele, o seu Gomes, né? Everton até conhece o Ari, todo do Amador. Ele tinha um negócio, eu joguei com ele falava o seguinte: nos próximos 15 minutos, se não chutar pelo menos 15 vezes, vai começar a trocar. E o que eu vi naquele jogo lá de cima, parece que o Adelso falou a mesma coisa, porque da onde estava o Kennedy estava batendo para gol. Roma, nós vimos, Fábio, também um ataque que se movimentava bastante. Como é que um cara desse pode falar que é retranqueiro? O Kennedy, o Bala, né? O Bala e o Romarinho, os 3 revezavam muito. O Romarinho a gente sabe que joga pelo lado esquerdo. O Kennedy revezava, tinha hora que estava pela esquerda, tinha hora que entrava pela direita, o Bala revezava com ele, atacava pelos lados, tanto pela direita como a esquerda. Quando os dois faziam isso, Romarinho às vezes era centralizado, tinha hora que o Bala ia centralizado, Romarinho pela esquerda, eles revezavam bastante. Portanto, um esquema de jogo que eu parabenizo o treinador Adelso. Marca forte, marca, mas jogou com 3 no meio campo e 3 atacantes se movimentando bastante. Tá, mas a minha função aqui é não ficar alisando nada não, porque eu tive eu senti uma necessidade no Ceilândia
e vou colocar aqui para os nossos repórteres / analistas. Um torcedor do Fluminense e outro do Vasco, né? Pelo amor de Deus. Pode falar aí, tô ruim de analista, né? Hã? Hein, papai? Tô ruim de analista, papai? É o que deu, né? É o que o Caixa aqui conseguiu bancar. 60 mil por mês, 59.980, a diferença de 20 reais de um para o outro, porque chegou antes aqui. Tá tudo certo. Tem escape com Kennedy, tem Romarinho que flutua, tem o Bala que é bala com bala, tem como é que é? O Timbó que vem de trás. Tá tudo bonito. Mas eu senti muita falta e quero colocar para eles. Senti, a forma que o Ceilândia se desenha em campo, eu senti falta de ter o centralizador. Um Wallace pernambucano da vida, um Mateusão da vida, um cara ali, porque o Romarinho é só naquele lado esquerdo ali, entregou uma bola terrível, quase foi gol do Goianésia. Ô, Romarinho, presta atenção, né? O Kennedy pela direita, o Timbó vem de trás, o Bala ele não guarda a posição. Precisaria ter um grandalhão, um brucutu ali, porque essas bolas, elas chegam na área. E não tem o cara da definição final. O que você acha disso aí, Homer? Aí aqui quem falou que eu só uso o celular? Reclamaram. O Júnior concordou com você que eu fico só no celular. Pelo amor de Deus, a colinha aqui. Aí eu resolvi, gosto do papelinho. Eu 5 quilos de arroz, 2 pacotes de feijão, 1 pacote de margarina. Isso aqui é listinha que você vai no mercado depois do programa que a patroa passou? Com certeza. Daqui a pouco acabou de passar, se não chegar com a compra lá, né? Aí pro pessoal que fala que eu gosto só de celular, aqui eu gosto também. Aliás, Fábio, eu não vou saber o nome dele agora, já que nós estamos falando aí de assessor de imprensa. O rapaz é novo, mas está de parabéns o assessor do Ceilândia. Paulinho. Né? Paulinho, né? Um jovem aí, Paulinho, a gente falava da questão de como é que tem que ser. Foi, logicamente, que por trás ali tinha o Wilson, que auxiliou, mas tem que ser daquele jeito, é você ajudar também a ser o assessor da gente da imprensa. Ele facilitou lá. Então, parabéns aí, Paulinho, né? Paulinho. Parabéns, Paulinho. Parabéns ao Ceilândia que contratou, mantém o garoto, é bom, hein? E antes que fala, nem conheço para dizer, não, tá bajulando nada. Olha aqui nessa câmera da verdade aqui, Homer, com todo mundo junto. Precisa ou não precisa desse centralizador, esse atacante? Esse cara enrola demais. Já chegou. Não, mas no esquema que o Adelso gosta de fazer, eu não vejo essa pessoa estática lá, não. Eu acho que o Timbó faz bem esse papel. Para alguém lá... Timbó quase não pisa na área, Romer. Me ajuda, Romer. O esquema do Adelso que todo mundo tem que correr, marcar, tá acabando esse centroavante Cone aí que tivemos na seleção, entendeu? Então, eu acho que, como outras posições deram outros nomes, não tem mais aquele centroavante Cone mais. Acabou. É esse aqui o futebol hoje. Hein, Fábio? Chegou o centroavante no Ceilândia, está vindo do Anápolis. Eu não sei se PP, alguma coisa assim, se eu não me engano é PP. Já contratou o centroavante. Tinha uma outra deficiência no Ceilândia, com a contusão do Danilo, que quebrou o pé, que era na lateral esquerda. Está chegando também um novo lateral, por nome de Dudu, que está vindo lá do Marília. Portanto, o Ceilândia, e eu acredito que esse jogador está vindo para ser titular. Na Câmara ali da Verdade. Como é o nome do atacante? O PP. Se eu não me engano, é esse aí, é aquele que fica ali jogando no Grêmio, titular. É o PP que jogou no Grêmio? Vem para ser titular, com o Kennedy jogando pela direita, Romarinho pela esquerda. Romarinho não foi tão bem na primeira partida, por quê? Tá vindo a transição, tá vindo do Manauara, lá para onde foi o Luiz Carlos Vinck, né? Romarinho tá vindo lá de Manauara. Vinck foi pro Manauara? Vinck tá no Manauara já. Olha a notícia que não para aqui. Luiz Carlos Vinck deixou o Brasiliense e foi pro Manauara. Outra coisa que nós vamos falar no programa aí nas próximas, o Brasiliense agora não é mais Brasiliense não, né? É Brasiliense SAF, rapaz, virou SAF, igual o Ceilândia SAF, Capital SAF, né? Fábio, SAF também, ô Gilmar? E para concluir sobre o Romarinho, portanto, tá vindo lá da região norte, lá de Manaus, uma temperatura diferente, clima, e está em transição. Logo nas próximas partidas, o Romarinho vai ser aquele Romarinho que sempre foi no time do Ceilândia. Mesmo sem Clemente? Mesmo sem Clemente. Até porque... esse o Clemente, não é aquele eu Romarinho? Esse que está lá? Esse é o Romarinho do passado. Eu também não gostava. E vem outro Romarinho, esse que ele está dizendo? Não, tá vindo o PP. Tá. Eu pensei que... Manauara, né? Porque, como na primeira partida, o
na minha visão, né, o Romarinho não foi tão bem, eu pensava que o Romarinho era outro que estava vindo. Aquele já era o Romarinho que o mesmo jogou Romarinho, bem. que só joga no Ceilândia. Aí o PP veio para ajudar isso. Não, o Romarinho vai jogar pela esquerda. Tá? Naquela jogada em velocidade. O PP vai vir para jogar centralizado. E o Kennedy pela direita. Isso, então, o que você acabou de elogiar agora há pouco aí, que é o Júnior Timbó, vai sair daqui? Não, o Júnior Timbó continua. O meio-campo vai ser, o meio-campo do Ceilândia vai ser Regino, Tarta e Timbó. Vai jogar no esquema 4-3-3. Esse que está chegando vai jogar onde, então? Vai jogar no lugar do Bala. Vai jogar no lugar do Bala. Não tá no teu papel Bala. Vai aí, jogar tem no lugar do Bala. margarina, alface, ovo. Vai jogar muito. Vai sair. Vai jogar muito, mas acredito que vai sair por causa do esquema tático implementado. Vai colocar o centroavante, vai colocar o novo lateral esquerdo, que está chegando, o Dudu. O time ganhou, o time vai mudar, já vai mudar para o Goiânia? O time do Ceilândia contra o Goiânia. Eu vou antecipar a escalação. Vai jogar com Sucuri. Gilmar Almeida. Diego, pronto, Gilmar Almeida. Time do Ceilândia contra o Goiânia. O time vai entrar em campo com Sucuri. Pode anotar. Diego Timbó. Mingote. Pera, Diego Bolt. Diego Bolt, gente. Oh, meu Deus. Diego Bolt, Mingote, Euler e Dudu. Meio campo, Regino, Tarta e Timbó. Ataque, Kennedy, o centroavante veio do Anápolis, se eu não me engano, o nome é PP e Romarinho. Esse será o time do Ceilândia. Tirou o Júnior Timbó, você tirou? Não, mantém o Timbó. Estou tirando da equipe Everaldo e Bala. Everaldo é o que Lateral jogou, que o Bala e Júlio, né? e o Lucas Silva. Tirando 3. Tirando o Lucas Silva, que foi bem no jogo. Tirando o Bala, que também foi bem, e tirando o Everaldo, que foi quem fez o cruzamento do primeiro gol. Eu acho que ele entra com esse mesmo time aqui. Não, eu acho talvez que mexendo só no Everaldo, né? Porque, mas eu acho que ele não vai mexer, não. Que o Everaldo é um lateral que está lá já há 3 anos. Segundo tempo entra o Tarta. Eu tô aqui falando com vocês, estão ali batendo boca. Segundo tempo porque entra o Tarta. Porque quer ser mãe de Nar, né? Quer ser mãe de Nar, que vai tirar o Timbó, que vai botar o PP, que vai tirar o... Olha, ninguém vai conseguir entrar na cabeça do Adelso de Almeida. Acho que o Adelso é um pouco mais conservador. Não é porque o jogador chegou que já chega chegando e que o PP vai estar... Eu só manifestei que eu acho que precisa de um centralizador. E o Gilmar falou, chegou para ser titular. Tu falou, Gilmar. Tu tem que segurar as coisas que tu fala. E outra coisa. E o Tarta, aí sim, eu acho que o Tarta ele já chega pegando a camisa dele e é ele mais 10. Sim, Fábio, mas mesmo que não seja de cara, durante o campeonato vai entrar, o time será esse. Não, até porque não funciona assim. Exato. Porque Por que não funciona, Ron? Porque do outro lado tem um adversário. Já foi treinador Eles uma vão vez na estudar vida? primeiro como é que vem esse Goiânia, para ver se precisa de mudar alguma coisa ou não. Uma coisa foi o goianese, esses jogadores aqui, desde que a turma estuda nada, agora precisa de ver como é que esse Goiânia vem para cá, para saber se vai mudar ou não. E tem essa situação aí também. A gente cansa, aliás, se precisar de mudar, ele muda mesmo, porque às vezes a gente pergunta, mas o jogador tal foi tão bem. O Adelso não tem esse negócio, não. É ele, não adianta vir esse aqui forçando, que esse aqui vai ser equipe. Não. Então tá bom. Sem querer te interromper, Romulo, você falou assim, tem que ver como é que tá o Goiânia. Bumbum de fora. Porque ou o Ceilândia vai dar uma trauletada no Goiânia amanhã, ou então esses camaradas vão querer comer grama, porque a direção já começou a mandar embora. Já mandamos embora o treinador, gerente de futebol, vão mandar jogador, já estão contactando outros aí. Então o Goiânia está numa situação tenebrosa. Isso joga a favor do Ceilândia ou contra, Homer? A favor do Ceilândia. Porque Será? vem no desespero, vão tentar buscar um bom resultado aqui dentro e vai facilitar. O Adelso sabe, conhece
com certeza já a forma desse, independente de ser o Guará ou não, mudou, saiu o treinador principal. Vai motivar alguns lá que de repente não estavam atuando? Sim, mas para mim agora vou baixar aqui o espírito do Marlon. É 3-0, 3-0 pro Ceilândia. Opa, e aí, Gilmar? Placar. Não, já que o Roma falou 3, vai ser 2, pronto. Seja 2 ou 3, mas meu placar, 2-0 Ceilândia. Ceilândia sairá na segunda rodada com 6 pontos, liderando o campeonato. Tá certo, então. Liderando o grupo, né? Vocês estão dizendo. Então, beleza. Pedir a nossa produção para colocar na tela aí, já estamos no encerramento do nosso programa, aquele convite especial a você. Amanhã, hein? Série D 2025, tá aí na sua tela, Ceilândia e Goiânia, a partir das 16 horas, estaremos abrindo os trabalhos direto do estádio Abadião. Vou estar lá ao lado do Marlon Nascimento e do Gilmar Rodrigues, tá bom? Na segunda-feira, o Homer vai estar conosco aqui dentro do nosso Parada Técnica. Nosso programa que está começando, né? Agora com as nossas edições segunda e sexta-feira, a partir das 8 da noite, repercutindo todo o fim de semana esportivo, tá? A gente preparou uma série de materiais, mas tivemos realmente vários problemas nessas transmissões da primeira rodada. E aí não foi possível a gente rodar para você, mas com certeza para o próximo programa a gente vai estar rodando matéria, entrevista com jogadores, com técnico, vai ser bem legal e você vai acompanhar conosco, tá bom? Para as suas considerações finais, portanto, do Rádio Brasileiro e TV Brasileira. Gilmar, até amanhã, viu? Até amanhã. E segunda-feira, nós estaremos elogiando as equipes de Ceilândia e de Capital por terem obtido vitórias no final de semana. Eu me esqueci, o placar para Capital e Gazim. 2-0 Capital. Placar para Capital e Gazim. 1-1. E as suas despedidas? Agradeço aí, um abraço ao nosso amigo Marlon Nascimento, força aí, tá passando algum probleminha aí. A mãe do nosso Marlon, né? Tá exatamente, mas enferma. Fé aí, firme, que tudo vai ser guiado aí por quem sabe de tudo. Um abraço. E amanhã, então, estaremos... Você em casa acompanhando, né? Aí, coisa boa, hein, Romulo? Isso. Não trabalha, né, Romulo? Não, aí é a situação que eu fico ali nas... É o papelinho, mandar um abraço aí, ao Júnior, a todo mundo ligado aí no YouTube, né? Hoje eu fiz aquele voto de não usar o telefone aqui, então um abraço a toda a galera do YouTube aí. Não, pode usar, porque telefone, tablet, a gente tem que usar mesmo. Mas eu gosto, eu elogiei o pessoal aí que leva, né? Lá, inclusive, Goianésia, deixaram tudo escrito. Vou mostrar para os senhores o que é quando o cara vem trabalhar e é sexta-feira. É complicado sair de casa, né? A patroa, pelo menos, quer que o marido fique em casa, ou então vai sair para tomar alguma coisinha, passear e ir ao cinema. Aí o camarada, de alguma forma, ele tem que ter o álibi dele. Aí ele contou para a mulher, não, me dá a lista que eu vou lá, já passo no mercado na volta e faço as compras. Você não vai ver a letra do cabo, porque é um garrancho que só Jesus na causa. Mas eu vou traduzir para você aqui. 5 quilos de arroz, 2 pacotes de feijão, 1 pote de margarina, e Doriana, tem que ser Doriana com sal. Tá certo. Massa de tomate, 3 quilos de picanha, como é que vai ser esse final de semana aqui, ó? A lista tá boa, hein? Afinal de contas, eu vou estar lá, né, na coordenação e só na... Meu Deus do céu! Tem que trazer, porque olha a hora, né? Se eu não passo lá, meu amigo, chegar em casa, eu vou falar, aí a giripoca pega. Ô, Romer, excelente final de semana para você. Nos encontramos segunda-feira aqui no nosso Parada Técnica. Um abraço aí a todos, até segunda-feira. Gilmar, manda um abraço pro papai que ele tá bravo. Papai, um abraço para você lá em Samambaia, viu? E também para o cantor Big Ron, lá na cidade de Caraúbas, do Rio Grande do Norte. Big Ron, em janeiro estaremos aí, viu? Você atende o celular do papai, que ele me liga para te dedurar. Vou atender o papai. Valeu, gente. Bom final de semana para todos. E nós vamos ficando por aqui agradecendo toda a galera pelo YouTube, nosso portal DF10 Brasil no YouTube. Amanhã estaremos com Ceilândia e Goiânia, lá no Estádio Abadião, com a nossa rádio DF10, aqui no YouTube, DF10 Brasil, e também a Brasília FM 98,1 do nosso querido Ronaldo
Ronaldo tá lá no Riacho Fundo 2 acompanhando o Timaço Show de Bola. Para você, um excelente final de semana, esteja com a gente amanhã, viu? Não deixe de acompanhar o nosso programa, não. E a gente volta com Parada Técnica na segunda-feira, repercutindo todo esse final de semana esportivo. Estamos indo embora. Até amanhã, 16 horas. Tchau, tchau.